Falar de algo muito sério aqui. Boicote financeiro. Sim, porque o dinheiro foge de quem escolheu não amadurecer. Sim. Você já fez alguma pergunta do tipo: por que eu trabalho, estudo, me profissionalizo, sou elogiado como profissional, todo mundo fala, uau, você é, né? Mas o dinheiro, ele até vem, mas ele não para na sua mão. Ou pior, né? Ele nem vem, sei. Quando você também resolve colocar alguma ideia em prática, sei lá, você sente uma trava, um medo, ou na hora de cobrar, você não consegue expor o preço justo pelo seu trabalho ou pelo seu serviço. E aí, você se identificou com alguma coisa disso daí? Nós vamos olhar um pouco para isso hoje, tá? Eu me chamo Priscila Rodrigues, eu sou advogada, mas aqui nesse perfil a gente não fala sobre direito. Eu estou aqui no meu lugar de mentora de filosofia sistêmica e consteladora familiar. E hoje nós vamos falar dessa relação invisível entre o seu saldo bancário e o seu nível de amadurecimento sistêmico. Sim. Por quê? Porque existem muitas dinâmicas que envolvem a parte do dinheiro. Se você não é um conhecedor de constelação familiar, de filosofia sistêmica, pode ser que você esteja se perguntando o que são dinâmicas. Gente, dinâmicas ocultas é algo que ocorre em nós, em termos inconsciente, ou seja, piloto automático. Desculpa. Onde, por algum motivo ao qual a gente não sabe o porquê, a gente replica na nossa vida no aqui e agora, muitas vezes em lealdade aos nossos pais ou os nossos ancestrais, todos que vieram antes de nós, tá? Por isso que é inconsciente. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no discorrer aqui desta live. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar o perfil oficial nosso aqui, que é o Comunidade Constelação. Se você não está nos seguindo lá no Comunidade, eu peço que você nos siga, @Comunidade Constelação, ok? E nele a gente tem uns conteúdos mais direcionados. Esse aqui é um pouco mais fluido, né? A gente consegue fazer umas repostagens de outras pessoas. Aqui é um pouco mais livre os temas, tá? Então, @Comunidade Constelação. Segue aí que vai ser maravilhoso. E também um incentivo, né, gente? Para a gente estar lá mais presente com vocês naquele perfil, ok? Deixa eu ver se eu consegui chamar ele aqui. Às vezes não dá certo. E tá tudo bem. E aí, quem é que gosta de dinheiro? Quem é que está passando por situações difíceis ou desafiadoras com dinheiro? Comentários ou escreve para mim no direct para eu entender qual é o seu momento atual. Então tá aí, ó, nosso perfil oficial, @Comunidade Constelação. Segue lá para nos apoiar, ok? Então vamos lá. Na filosofia sistêmica, o Bert dizia: com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. O sucesso tem a cara da mãe, né? Consequentemente, o dinheiro. Então, se eu tenho mágoas em relação à minha mãe,
ódio, não aceito ela como ela é. Do meu lugar de filho, estou sempre ali tentando mudar ela. Isso vai trazer travas para mim. Por quê? Porque quem não toma a mãe, né, no sentido de tomar na alma, no coração, quem não toma a mãe não toma a vida e, consequentemente, não consegue segurar o dinheiro. Ele até vem, mas ele, né? E aí a gente também vai olhar para um outro aspecto, tá? Que é o pai, o papi, né? Porque ele é o que plantou a semente. Então, independente do que você tenha vivido com os seus pais, tá? De repente você nem foi criada por eles, eles te deram a vida, o bem maior. Então, se você está num lugar de crítica e julgamento em relação a eles, mesmo que você não tenha conhecido, isso vai travar, principalmente as questões relacionadas ao dinheiro. Porque o pai, ele representa o fora, o externo, né? Quando eu vou para o mundo, né? Então, assim, é nessa força do pai que eu abro a boca e falo, meu trabalho é tanto. É nessa força do pai que eu negocio, né? É nessa força do pai que eu consigo me colocar como autoridade perante as pessoas, sabe? Então, assim, é preciso aceitar essa força e não rejeitar. Entenda, gente, que às vezes você tem um excelente relacionamento com seu pai, mas a vida inteira você rejeitou a sua avó, seu avô, seus tios, seus primos. Então, também vamos pensar em nível de raiz, né? Então, quando você toma essa força do seu pai, você consegue se tornar uma boa profissional. Se você não toma, provavelmente você vai cair naquela profissional que dá e tem dificuldade de receber, né? Você cai na boazinha, sabe? E aí a prosperidade não vem. Veja aí se alguma coisa fez sentido para você, tá? Então, a gente precisa entender que existe em nós um boicote invisível que se chama lealdade invisível e amor cego. Então, é preciso tomar essa consciência. Deixa eu dar uma olhadinha no outro celular aqui para ver se está tudo ok. Então, esse boicote, muitas vezes, o que acontece? A gente vai se boicotar no financeiro, no profissional, porque é uma lealdade infantil à escassez do nosso sistema familiar. É como se no interno, sabe, aqui na alma, a gente falasse assim, para honrar a história dos meus pais, dos meus avós, dos meus ancestrais, eu não posso prosperar, eu não posso ser maior no sentido de fazer mais dinheiro, de fazer sucesso, fortuna, de acessar coisas que eles não tiveram nem permissão para fazer, porque até a sociedade na época não dava esse acesso. Aí você se fica naquele lugar pequeno, sabe? Aquele lugar encolhido. E isso é uma lealdade invisível, um amor cego, atrelado a sentimentos infantis inconscientes. Quando eu tomo a coragem de amadurecer sistemicamente, é quando eu posso me escolher esse lugar de ser bem-sucedida, aonde eu olho, miro, desejo, projeto e vou, mesmo que eu esteja sentindo ali uma sensação de culpa, de traição em relação ao sistema, mas assim, para eu prosperar, eu tenho que ir lá. Então eu vou. Eu coloco a minha melhor versão adulta e vou, entendeu? Então, é isso. O adulto, ele entende que o dinheiro é o resultado do valor que ele vai entregar no mundo. Olha que bonito isso, né? Você já tinha esse entendimento?
Escreve aí embaixo nos comentários para mim depois, ou manda alguma reflexão que você teve no direct. E assim, como é que eu faço para quebrar essa lealdade invisível, esse amor cego? Gente, para entender essas dinâmicas, não é assim, assisti uma live, ainda mais essa que é uma live pequenininha, curtinha, entendi tudo. Não, não é bem assim, tá? Você vai precisar reorganizar isso no seu interno para que você possa, com muita inteireza, com a sua própria força de vontade, com o seu, ocupando o seu lugar no mundo, poder vencer isso, porque isso sempre vai estar aí com você. E qual é o melhor caminho para eu aprender a quebrar isso? É através de um método, né? E aí que entra a mentoria sistêmica em grupo pelo método OPAS, o poder do amadurecimento sistêmico. Então, eu, juntamente com a comunidade Constelação, estamos aí abrindo algumas vagas para pessoas fora do ecossistema, porque o pessoal que é da comunidade, que já seguem a gente há muito tempo, algumas pessoas já disseram sim, já estão dentro da mentoria. Vai ser um grupo pequeno, seleto, mas ainda tem algumas vagas para vocês que vêm de fora, que se conectaram com o que foi falado aqui e entenderam que precisam desse auxílio para treinar a sua mente inconsciente e aprender uma metodologia fácil de ser aplicada no dia a dia, onde você vai se resgatar toda vez que você se colocar nesses lugares, aonde a hora que você vê o dinheiro tá voando. Espera aí, entende? É a partir da expansão de consciência e com movimentos reais que podem ser colocados no dia a dia, que você consegue ir quebrando essas barreiras. Então, o método é para isso. Então, se você sentiu o chamado, me chama no direct ou escreve aqui embaixo e coloca a palavra fluxo. Beleza? Por quê? Porque nós vamos iniciar as aulas em abril. E se você quer destravar essas questões já no primeiro semestre, já acessar a sua melhor versão, mergulhar nesse amadurecimento sistêmico, eu pego na sua mão e vou te ajudar. Então vem até para você entender se essa mentoria é para você. Que pode acontecer de não ser para você. Eu vou diretamente conversar com você para a gente ver se esse é o seu melhor momento. Então, é sobre isso. Permita-se. Fluxo aqui ou no direct e eu te vejo do outro lado da tela. Até breve com mais uma mini live.